Olá, hoje a nossa conversa vai ser sobre um universo espiritual que é riquíssimo e absolutamente fascinante, o dos orixás. São figuras de um poder imenso, cheias de história e que representam as forças mais profundas tanto da natureza quanto da própria humanidade. Então, vamos começar esta jornada. Olha, esta frase, ela praticamente diz tudo, não é? Os orixás não são deuses distantes, perdidos num céu abstrato. De forma alguma. Eles são o trovão que a gente ouve, o rio que corre, o ferro que molda o mundo. A presença deles está em todo o lado, na natureza que nos rodeia. Ok, então vamos à definição. O que é exatamente um orixá? Bem, segundo a tradição iorubá, são divindades enviadas por Olodumare, o criador de tudo, com uma missão dupla. Primeiro, formar o mundo em que vivemos e segundo, orientar a humanidade. Ou seja, são criadores e guias, tudo ao mesmo tempo. Mas a identidade deles é bem mais complexa do que isso. Não são só mensageiros divinos. Muitos deles mesmo têm histórias profundamente humanas. Porquê? Porque eles próprios, um dia, foram humanos. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Temos orixás que sempre foram divinos, que já existiam lá no Orum, o plano espiritual, antes de tudo ser criado. Mas, por outro lado, e isto é incrível, temos orixás que foram pessoas de carne e osso, reis, guerreiros como Xangô, pessoas com feitos tão espetaculares que depois da morte ascenderam à divindade. Então eles controlam a natureza, sim, o raio, o vento, mas também governam aspectos muito humanos, como a justiça, a guerra, a maternidade. É essa dualidade que os torna tão próximos da nossa experiência. Para entender os orixás a fundo, a gente tem de fazer uma viagem à sua origem. Temos de ir à África Ocidental, àquela região que hoje conhecemos como Nigéria e Benin, o verdadeiro coração da terra iorubá. Uma coisa muito importante de entender é que, originalmente, a fé não era unificada como a conhecemos hoje no Brasil. Lá em África, cada orixá era o patrono de uma cidade, de um povo. Xangô, por exemplo, era o grande rei e deus da cidade de Oió. Iemanjá estava ligado à região dos Ergbás. O culto era muito localizado, fazia parte da identidade de cada comunidade. E esta imagem ilustra uma transformação gigantesca e, infelizmente, forçada. Pensem nisto, em África o panteão tinha mais de 200 orixás. 200! Durante a travessia do Atlântico, no contexto brutal da escravatura, esse panteão foi consolidado. E no Brasil, o culto passou a focar-se em cerca de 16 divindades principais. É uma história de perda, claro, mas também de uma reorganização impressionante feita para sobreviver. E isto leva-nos diretamente a uma das histórias de resistência cultural mais impressionantes da humanidade. A grande questão é, como é que esta fé conseguiu sobreviver a uma tentativa de erradicação total? Bem, a resposta está numa estratégia simplesmente engenhosa. Proibidos de cultuar os seus deuses, os africanos escravizados no Brasil não abandonaram os orixás, de jeito nenhum. O que eles fizeram foi escondê-los. E o mais incrível é que os esconderam à vista de todos. Foi um ato de dissimulação para manter viva a sua espiritualidade. Então, o ponto central é este, e é crucial. O sincretismo não foi uma fusão, mas sim uma camuflagem. Na aparência, eles rezavam para um santo católico, mas no coração, na intenção, a devoção era para o orixá, que tinha características parecidas. Xangô, o orixá da justiça, foi associado a São Jerónimo, e foi esta estratégia que permitiu que a religião sobrevivesse em segredo, passando de geração em geração. Agora que já percebemos esta incrível história de sobrevivência, vamos mergulhar no panteão. Vamos conhecer algumas das figuras centrais que são cultuadas até hoje. E vamos começar, claro, por um dos mais conhecidos e poderosos de todos, Xangô. Xangô é o orixá da justiça, do raio e do trovão. Ele foi um rei lendário de Oió, conhecido pela sua retidão e pelo seu poder. O seu símbolo é um machado de 2 lâminas que representa exatamente isso, uma justiça que corta para os 2 lados, imparcial e implacável. De seguida, vamos para as águas falar da Grande Mãe, a Rainha do Mar. Iemanjá. Iemanjá é a Senhora das Águas Salgadas, a Dona dos Oceanos, é a grande protetora dos pescadores e a personificação da maternidade e da fertilidade. Na mitologia, ela é a mãe de quase todos os outros orixás, o que faz dela a grande matriarca do panteão. E se Iemanjá é a Rainha das Águas Salgadas, das Águas Doces, cuida a bela e graciosa Oxum.
Oxum é a deusa dos rios e das cachoeiras. Ela representa o amor, a beleza, a diplomacia e também a riqueza, simbolizada pelo ouro. É a personificação da doçura. Mas, cuidado, tal como um rio que pode parecer calmo, ela também sabe ser implacável quando é provocada. E para fechar este grupo, vamos falar do pioneiro, do guerreiro implacável que abre todos os caminhos, Ogum. Ogum é o senhor do ferro e da tecnologia. É ele o orixá que abre caminhos, o deus da guerra e também do trabalho. Se pensarmos bem, desde a forja das primeiras ferramentas agrícolas até a tecnologia moderna, tudo o que envolve metal e progresso está sob o seu domínio. E esta história não ficou no passado, de forma alguma. Hoje, esta é uma fé viva, vibrante, praticada por milhões de pessoas e reconhecida mundialmente pela sua enorme importância cultural. Lembram-se daqueles cultos que eram separados por regiões em África? Pois bem, no Brasil eles evoluíram para religiões como o candomblé, onde todos os orixás principais são honrados juntos no mesmo templo, o terreiro. É a materialização daquela unificação que começou de forma trágica na travessia do Atlântico. E este reconhecimento ultrapassou todas as fronteiras. Em 2005, a própria Unesco designou o Bosque Sagrado de Oxum, lá na Nigéria, como Património Mundial da Humanidade. Isto é uma prova do valor universal e inegável desta herança espiritual e cultural. No fim de contas, a história dos orixás é uma saga de criação, de perda, de resiliência e de uma profunda transformação. Eles não só sobreviveram à travessia, como se reinventaram e floresceram num novo continente, mostrando que a fé pode ser uma força realmente inabalável. Fica a pergunta para reflexão. O que acontece quando os deuses são forçados a atravessar o oceano? A resposta, ao que parece, é que eles aprendem a caminhar sobre as águas.